Olá, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado no nosso Conversa de Bastidores, o programa líder de audiência na TV aberta, agora na Jovem Pan, a maior rede de rádios do Brasil. E a Jovem Pan também agora é TV aberta. Se você está em São Paulo, sintonize no canal 51. Às terças e quintas, logo após os Pingos nos Is, nós temos um encontro marcado. E os nossos conteúdos estão disponíveis a qualquer momento do seu dia, pelo canal do YouTube da Jovem Pan e pela Panflix. É muito fácil. Baixe o aplicativo no seu celular e tenha acesso a todos os programas produzidos pela emissora. Jornal da Manhã, o programa Pânico com Emílio Surita, o nosso Missão Impossível com a Lígia Mendes, tudo na palma da sua mão. No programa de hoje, eu recebo a empresária, vice-presidente da Abrat, Associação de Bares, Restaurantes e Afins da cidade de Taubaté, ex-secretária de Desenvolvimento Econômico do município, Lúcia Pezella. Lúcia, seja muito bem-vinda aos nossos estúdios da Jovem Pan aqui em São José dos Campos. É um prazer estar aqui com você, Fabrício, né? E assim, estar no estúdio da Jovem Pan pra gente é uma coisa muito gratificante, né? Porque eu acho muito importante a gente poder falar das coisas que a gente faz para o maior número de pessoas possível, né? E Jovem Pan é Jovem Pan. E sem contar essa condição afetiva da marca, né? No que tange ao jornalismo e ao trabalho há tanto tempo que vem sendo labutado por especialistas, não só em gestão pública, economia, em política, né? E no entretenimento. É uma marca que eu também fico muito feliz de ser parte. Geradora de senso crítico, né? Traz informação suficiente para que as pessoas consigam formar um senso crítico. E sempre muito preocupado com as questões de economia, né? Que é um tema aí que eu encampo. Eu ia dizer isso, né? Assim como você, né? Que tem expressado toda uma determinação no empreendedorismo, né? Uma mulher empreendedora, com diversos empreendimentos na área da gastronomia, aqui em São José dos Campos, em Taubaté, que se colocou à disposição para ajudar o crescimento da cidade na condição de secretária de Desenvolvimento Econômico, na gestão do José Saldi, e agora emprestando a sua credibilidade e esse trabalho em prol do desenvolvimento de todo o setor de bares, restaurantes, afins, não só na cidade de Taubaté, mas na região do Vale do Paraíba, porque nós somos uma só cidade, né? O próprio conceito de região metropolitana enfoca isso. Mas eu queria saber o que te levou para o empreendedorismo. Eu fui funcionária pública, né? Ingressei no funcionalismo com 18 anos. E aí fui funcionária pública por um bom tempo. Eu recebi uma proposta de mudança de cidade. Na verdade foi meu primeiro marido, né? Recebeu uma grande promoção e eu pude tirar aquela licença prêmio de 2 anos. Eu tirei a licença, estava com 2 crianças muito pequenas, vim para São José. E aí aqui em São José, porque eu morava em São Paulo, né? Aqui em São José eu vi a oportunidade de empreender. E aí eu resolvi não ser mais funcionária pública, ser empreendedora. No início eu trabalhei por muito tempo fazendo mentoria, gestão de pequenos negócios e gestão de pessoas em grandes empresas, né? Trabalhei muito com liderança, muito com formação de time, né? E depois montei uma clínica médica, viajava bastante. E aí depois de um tempo eu cansei de viajar, precisei ficar mais dando atenção para os meus filhos e aí resolvi montar comércio de alimentação e fui para franquias. E aí foi assim, que eu acabei virando pizza, desse jeito. Lúcia, e a gente vê, né, essa expansão pós-pandemia do mercado gastronômico em toda a RM Vale, né? São José dos Campos mesmo tem recebido investimentos constantes nessa área, né? Ampliado as franquias e também projetos pioneiros, né? A gente tem visto aí a implantação de grandes marcas como Coco Bambu, a Rede Vasto se instalando, né? A ampliação de fast foods por várias regiões, né? Antigamente os fast foods ficavam mais na região central, hoje já indo em direção aos bairros. É um mercado em crescimento? É um mercado em crescimento, até porque o mercado industrial está tendo uma queda, né, na geração de emprego. E aí as pessoas que foram saindo das empresas, das fábricas, né, vamos falar fábricas aqui, elas acabaram abrindo seus próprios negócios. A franquia é uma porta de entrada para essas pessoas, porque já vem com treinamento, com desenvolvimento de marca, né, é um modelo mais engessado, bem engessado, né,
na hora de manobrar é mais complicado, mas é um mercado de entrada. Então, eu acredito que esteja acontecendo esta mudança, né? Eu brinco o seguinte: a pessoa que ela saiu do seu emprego na indústria, ela compra o seu emprego quando ela monta um pequeno negócio. E o negócio de alimentação, a barreira de entrada é uma barreira de entrada tranquila. Né? Ela não é barato, mas não é nada muito que exige muito, não. Nesse sentido, né, essa gestão no desenvolvimento econômico de Taubaté teve essa finalidade também como força indutora para o desenvolvimento da cidade, o turismo, a gastronomia? Eu prego desde 2021, né? Eu sempre digo o seguinte: nenhuma cidade e nenhuma instituição ela pode ficar sentado naquilo que eu chamo de sucesso garantido no passado. Então, enquanto a cidade ela não acordar para a realidade de que as fábricas de carro não virão mais como vinham antes, as fábricas de foguete não virão mais como vinham antes, né, não são mais grandes geradoras de emprego, enquanto elas ficarem presos nesse passado, nesse sucesso do passado, e não investirem no comércio local, na gastronomia, no turismo, nós vamos ficar patinando, né? Então, os humanos mudaram também, e a pandemia ela deu uma forçada nessa mudança, as pessoas elas querem viver melhor. Então, você viver num lugar bem estruturado, um lugar com bons condomínios, com bom paisagismo, com bom urbanismo, com bons restaurantes, ele faz você querer investir nessa cidade. E aí uma coisa puxa a outra, né? A roda da economia, a gente mesmo que movimenta, né? Nós movimentamos aqui dentro mesmo. Nesse sentido, né, Taubaté, na sua visão, com a sua expertise, ela mantém essa relação de evolução, indo ao encontro desse novo momento? Eu acho que Taubaté ela já teve num momento melhor. Então, Taubaté foi reconhecido no Vale por muito tempo como a capital da vida noturna, dos restaurantes, do lazer, por muito tempo. A pandemia deu uma apagada nessa luz, a última gestão não cuidou, né, não cuidou dos empreendedores, não cuidou dos empreendimentos, e agora nós estamos nos levantando, né? A criação da associação, da ABRAT, ela veio motivada por voltar a ter eventos, voltar a organizar o comércio de gastronomia, colaborar com o turismo, né, colaborar com esse nosso mercado. E a gente tem caminhado até chegar no momento do Festival Mazzaropi, né, que é um festival que a gente organiza há 6 anos, com a intenção de voltar o refletor para a cidade de Taubaté. Olha o que Taubaté tem de legal na comida, entretenimento. Mas a ABRAT, ela surge também para capacitar o pequeno empreendedor a estar investindo nessa área? A gente ainda não chegou nesse ponto. A gente ainda está no ponto de estar andando junto com o poder público para rever legislação, né? E desenvolver políticas públicas que elas permitam que o empreendedor ele consiga se fixar, consiga entender do seu negócio e consiga caminhar. Hoje, na sua visão, qual é o maior desafio para Taubaté? O maior desafio para Taubaté, hoje, para todas as cidades do Vale, né, é entender a mudança de comportamento do público. Então, hoje, é muito difícil você segurar alguém na mesa de um bar ou na mesa de um restaurante se você não tiver entretenimento, se não tiver música ao vivo. Porque se não tiver, ele vai voltar para o seu celular e falar, vou para casa assistir Netflix. Ele tem que ter alguma coisa para fazer. E algo que ele não faz na casa dele. E assim, as cidades, elas ainda teimam em achar que dar alvará de música gera barulho, música ao vivo não é bom, né? Então, assim, precisa acordar. Hoje o aspecto cultural, a programação cultural está intrinsecamente ligada à questão da gastronomia. Sim, você vê o centro da cidade de São Paulo, por exemplo, tem acabou de abrir uma casa muito grande, ali perto na Líbero Badaró, centrão da cidade, que até 10 anos atrás era só lugar de vender ouro, comprar ouro, era até ruim de andar ali. Você tem ali um prédio de uns 4 andares funcionando como uma casa de samba, casa de Francisca, né? Você teve ali já na pandemia um acerto muito grande do prefeito de transformar aquela parte do Aroche num grande boulevard, né, com os parklets do lado de fora, incentivando isso. E o Aroche era degradado, era um lugar degradado, e agora está bem legal, a Virgílio ali está bem legal. Você tem aí cidades como Belo Horizonte,
que está remanejando até horário de ônibus, que é para as pessoas ficarem até mais tarde na rua, consumindo ali nos bares e restaurantes. São José dos Campos está começando com umas linhas 24 horas também nesse sentido. Amém, que bom. Para ajudar a estimular ainda mais a vida noturna, né? Que, como você disse, Taubaté realmente era muito reconhecida por essa pluralidade das condições artísticas e gastronômicas que a cidade ofertava, né? Sim. Com grandes casas noturnas, né? Sim, sim. E depois da pandemia, essa condição, né, que infelizmente foi obrigado a fechar os estabelecimentos, muita gente não teve fôlego para continuar, né, Lúcia? Muita gente não teve fôlego para continuar no Brasil inteiro, né? Mas eu acredito que onde existam políticas públicas que deem segurança para o investidor, né, para o empreendedor, essas cidades elas retomaram primeiro. Você vê Campos do Jordão, por exemplo. Campos do Jordão, eu fui semana passada, quarta-feira à noite, fui jantar em Campos do Jordão, tinha movimento em Campos, né? Mas assim, tem que ter este olhar, o poder público tem que ter este olhar. O modal gerador de emprego e renda mudou, o comportamento do consumidor mudou. Vamos nós, poder público, se adaptar à realidade do gerador de emprego e renda? Hoje, Lúcia, por conta, né, dessas diversas possibilidades da oferta de entrega por aplicativos de alimentação, ela prejudica a presença do consumidor diretamente nas unidades? Ela muda a questão da escolha. Então, sair simplesmente para comer, não. O cara come em casa. Então, ele tem que sair e ter algo. Mais um motivo para essa programação cultural. Isso, tem que ter uma programação cultural, tem que ter um ambiente bacana, né? Ele tem que ainda querer interagir com as pessoas, ouvir aquele zum da conversa, né? É como o nosso querido Felipe Cury falava, né? A gente não faz amizade tomando leite, faz amizade no bar, né? E eu acho que a gente precisa entender e implementar isto nas casas, e o poder público tem que entender também que o mundo mudou, né? Até porque, eu sempre falo o seguinte, né? Às vezes a gente escuta aí umas conversas de bar e restaurante tem que fechar 10 horas, tem que fechar meia-noite. Mas, gente, o mundo mudou de um jeito que hoje você tem supermercados 24 horas. A menina que trabalha no supermercado, a menina que trabalha no shopping, ela vai sair e a cidade está toda fechada? Então ela tem direito de trabalhar e dormir? Não, nós temos um público muito bom aí que trabalha nesse outro horário, né? Temos o pessoal do segundo turno das indústrias também. Enfim, mudou. Esse negócio de trabalhar e ir para casa não cabe mais, né? Não cabe mais. A pessoa, ela trabalha, ela quer sair, ela quer aproveitar um pouquinho, ela quer conviver com as outras pessoas, né? Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com a empresária Lúcia Pezella, vice-presidente da Abrat de Taubaté. Fique comigo. Você quer mais do que comprar um Apple e sim ter uma experiência de compra com uma empresa séria que te oferece qualidade e procedência? Então venha conhecer a Crow Store Importados. Nós estamos localizados no edifício Eco Tower, em São José dos Campos. E para sua maior comodidade, atendemos com horário marcado. Trabalhamos com toda a linha Apple, então faça já o seu orçamento. Crow Store Importados, a sua escolha segura. De volta com o nosso Conversa de Bastidores na Jovem Pan, a rádio que virou TV. Às terças e quintas, logo após os Pingos nos Is, nós temos um encontro marcado. E a qualquer momento do seu dia, todos os nossos conteúdos disponíveis no canal do YouTube da Jovem Pan e pelo aplicativo Panflix. Muito fácil, baixe no seu celular e tem acesso a toda a programação da emissora. E a Jovem Pan agora, a TV aberta. Se você está em São Paulo, sintonize no canal 51. Comigo nos estúdios em São José dos Campos, a empresária, gestora pública Lúcia Pezella, vice-presidente da Abrat, Associação dos Bares, Restaurantes e Afins da cidade de Taubaté. Ô Lúcia, falando um pouquinho sobre esse sucesso da 6ª edição do Festival Mazzaropi, né? A gente nota que, além da gastronomia, essa questão cultural, afetiva, a figura do caipira, né? O que Mazzaropi representa como empreendedor, né? O maior cineasta que o Brasil já viu em operação,
além da produção cultural, da distribuição, do serviço como empresário do audiovisual. É uma menção muito afetiva e que tem realmente vínculos estreitos com Taubaté. Então, a gente criou o Festival Mazzaropi, sob a curadoria do pessoal da Fundação Mazzaropi, do Museu Mazzaropi, com esta intenção de, vamos voltar a falar de Mazzaropi em todos os cantos, né? Então vamos homenagear o Mazzaropi e assim, vamos nos inspirar no Mazzaropi, porque assim, eu acho que além da coragem, da criatividade, desse empenho de vou fazer, ele teve aí uma grande habilidade, que foi a habilidade de durar a nação, né? Ele foi resiliente e foi persistente. E nós, do comércio, nós precisamos ter essas duas qualidades também, a resiliência e a persistência, né? A gente enverga, mas não pode quebrar, tem que continuar lá, né? Continuar trabalhando. E a gente resolveu ir crescendo esse festival até o ponto do último, que foram grandes shows, né? Foram grandes espetáculos que nós trouxemos para a cidade de Taubaté, e nós tivemos uma grande adesão do público, né? Então, de novo, quando tem... nós tivemos aí um público de 8 mil pessoas no sábado, 16 mil pessoas no domingo, não tivemos nenhum problema de comportamento, né? E tivemos muita gente aproveitando, cantando, dançando e falando de novo o nome do Mazzaropi. Né? E uma outra condição que eu coloco aqui, que eu achei muito peculiar, é o seu cuidado para que essas operações gastronômicas também fossem rentáveis e não só como embaixador de marca ou de produto, né? Que houvesse realmente um comércio. Sim, o Festival Mazzaropi, ele tem como objetivo social ele atrair mais pessoas para os bares e restaurantes, então é fomentar emprego e renda mesmo, né? E realmente dar retorno para o nosso associado que estava lá expondo, né? Então nós tivemos o cuidado ali de organizar as barracas, né, num número de barraca que todo mundo conseguisse vender aí o seu produto. Então você tem muito festival aí que bota 30, 20, enfim, né, estandes, né, barracas, e as pessoas saem de lá descontentes, né, porque, poxa, não vendi, poxa, não tive lucro, porque é complicada a logística, né, você sair de dentro do seu restaurante e você montar essa logística fora, não é uma coisa muito simples, nós estamos, na verdade, até que aprendendo, né, mas é importante que ele tenha lucro, que ele tenha rentabilidade, que ele venda aí o seu estoque, numa situação confortável. Então nós fomos muito felizes nisso. Todas as nossas barracas venderam bem, todas as nossas barracas entregaram bem também, mas nós passamos o tempo todo de barraca por barraca, certificando, sua energia está boa, o seu gás está legal, está tudo bem com a água, né? Tá tudo bem com as suas maquininhas, né? Tá tudo bem com a internet, porque a gente realmente não, a gente tem esta intenção e este zelo de que o associado ele consiga desempenhar a sua profissão, que é vender e atender, né? Fazer a sua gastronomia. Nesse sentido, o calendário cultural de Taubaté, ele já consegue ter esse dimensionamento plural. Eu sei que a gente tem festas tradicionais, como a do Quiririm, né? A gente tem a própria Semana Monteiro Lobato, mas o calendário geral de Taubaté, hoje ele vai ao encontro dos anseios dos empreendedores? Nós estamos tendo uma conscientização muito boa ali na Prefeitura e na Câmara dos Vereadores, né? Eles estão mais sensíveis a esse assunto, e a ABRAT, ela tem um mérito nisso, porque a ABRAT insiste muito com o poder público, né? E nós temos melhorado isso. Temos melhorado isso. E a gente insiste muito no seguinte, olha, a gente tem público, a gente tem como ganhar dinheiro, tem como segurar a gente na cidade, nós não podemos admitir aquela conversa de é bom morar em Taubaté porque está perto da praia, está perto da montanha, né? Não, é bom morar em Taubaté porque tem o que fazer em Taubaté, né? E a gente está caminhando para esta melhora. Tanto que na semana do Festival Mazzaropi estava acontecendo o rodeio em Caçapava e nós tivemos público. Recorde, né? Estava acontecendo um feriado, foi num feriado emendado, né? Foi num feriado estendido e nós lotamos lá. Então, assim, a gente tem público, a gente tem como gerar renda dentro da cidade, né? E assim, terminou o festival, quem saiu dali que ainda não tinha comido ou que estava muito feliz de estar na rua, lotou todos os bares e restaurantes do entorno, lotou todos os carrinhos de lanche, que lá tem carrinho de lanche, né? Lotaram os carrinhos de lanche. Então nós geramos um movimento muito grande. Não, eu ia fazer uma pergunta nesse sentido, né? A ABRAT estimula comida de rua? Não.
A Abrat tem uma preocupação muito grande com essa questão da comida de rua. Porque por conta de normas sanitárias. Né? Porque infelizmente acaba sendo um caminho, né, que parte do microempreendedor individual acaba... A gente entende a questão social, né, da pessoa iniciar numa condição dessa, mas a gente também entende a questão da geração de emprego e da geração das condições sanitárias. Então a gente não sinaliza contra, mas a gente também não abraça, não. Agora, o poder público ele tem se preocupado com isso? Como é que está a fiscalização da cidade? Eu não sei, não acompanho. Nessa parte dos ambulantes eu realmente não acompanho. Na questão dos bares e restaurantes é muito efetivo. É um trabalho muito bem feito, é um trabalho que a gente não tem queixa, assim, da postura, Hoje, né? Taubaté tem segurança alimentar nesse sentido? Tem segurança alimentar, a gente é muito bem atendido aí pelas meninas da vigilância quando aparecem nos nossos estabelecimentos, com muita informação, com muito cuidado, com muito zelo. O pessoal da postura, né, da Secretaria de Posturas, que vistoria alvará e tal, são muito parceiros. A gente está muito tranquilo em relação a isso, com a qualidade dos profissionais e com o atendimento que a gente recebe. Lúcia, segundo semestre, né, a gente já está indo em direção ao segundo ano do governo Sérgio Vitor e a gente vê uma movimentação na cidade no sentido de obras de infraestrutura, uma tentativa de melhorar a parte de zeladoria, a própria iluminação, né, o parque luminotécnico da cidade para dar uma sensação de segurança. Tudo isso é importante para fortalecer não só o comércio gastronômico, mas o empreendedorismo na cidade como um todo, né? Tudo o que gera segurança para o empreendedor, né? E segurança não no sentido de segurança de polícia, né? De GCM e tal. Segurança assim, eu consigo empreender? O ambiente aqui para mim é um ambiente saudável para empreender. As questões de governança são questões claras, né? A prefeitura, ela administra a sua fiscalização, a sessão de alvarás, né? E isso está indo muito bem. O Sérgio, ele tem uma preocupação grande com o empreendedorismo, é uma pessoa muito acessível. Eu assim, estou satisfeita com a maneira que ele olha para a gente, com a maneira que ele nos atende, né? E eu acho que Taubaté tem bastante a crescer com ele, né? Com esse olhar dele. Nesse sentido, o que a Abrat tem agora se reunido e articulado para esse segundo semestre? A Abrat está sempre articulando essas questões de melhoria do ambiente de trabalho. E o nosso ambiente de trabalho... Essa discussão da escala 6x1 para 5... isso é uma questão federal, né? Mas como vocês têm visto com que... Eu acho assim, que vai se perder... Eu acho que a nossa legislação trabalhista é atrasada. Eu acho que realmente a escala 6x1 é uma escala cansativa, né? Mas eu acho que a maneira como está sendo organizado isso é uma maneira mais politiqueira do que de solução. Ela não vem ao encontro das necessidades do empresário. Não, porque você vê, a gente tem aí empregos, por exemplo, shopping. Shopping, o lojista é obrigado a trabalhar 12 horas por dia, 7 dias por semana. Né? Então, 12 horas são 2 turmas de 6 horas. Aí, se você fizer 2 turmas de 8 horas... você tem ali né, funcionário a mais num período, e aí você vai fazer uma escala de 6x1. A gente não podia falar em horas trabalhadas durante a semana? Evoluir de uma vez para um outro modelo? Fazer uma jornada livre, talvez? Não, uma jornada mais controlada. Bom, a pessoa não pode trabalhar menos de 4 horas por dia. Nós vamos estipular, menos de 4 horas não dá. Você acha que esse debate ele está muito politizado nesse presente momento? Eu acho que ele está politizado e ele está pequeno. Então, eu acho que merece uma reforma, sim. As pessoas elas precisam de mais horário para fazer as coisas que elas gostam, sim. Mas o empresário ele precisa ter fôlego também. E o empresário precisa ter condições de se organizar. Né? Então, é isso que eu falo. Imagina, se você tem uma operação de 12 horas por dia, 7 dias por semana... como é que você vai organizar uma escala de 5x2 de 8 horas? Olha aqui. Que coisa doida, né? Que quebra-cabeça que não completa. Essa conta não fecha, né? Não fecha. E podia fechar, podia ser bom para todo mundo. Nós vamos para um quadro agora chamado Vai e Vem, onde eu faço uma pergunta direta e você me responde de forma mais objetiva. Vamos lá. Escolhi empreender por propósito. Eu queria estar mais perto dos meus filhos. Poder público é ferramenta para... Olha, o poder público,
ele deveria ser ferramenta para o progresso, não retrocesso. Uma inspiração no empreendedorismo. Inspiração no empreendedorismo? Cara, eu não tenho um nome, não. Tenho vários, mas eu não tenho um só, não. Mas você pode falar alguns? Eu tenho ali, eu acho que Silvio Santos foi um cara genial, eu acho que Mazzaropi foi um cara genial no empreendedorismo. Eu gosto muito ali da figuras nacionais, né? Da história do velho da van. Eu acho que é um cara que... Luciano Hang. Luciano Hang, muito família, muito próximo dos funcionários. Eu admiro muito esta postura dele. Minha gastronomia predileta. Putz, a minha gastronomia predileta são todas. Eu sou aquela pessoa que, infelizmente, eu não sou aquela que fala assim, não gosto, não como, não quero. Eu gosto de todo tipo de comida bem feita, né? Analiso muito a questão do ambiente e da higiene, mas eu gosto de todo tipo de comida. Não tem uma comida que eu não como. A Taubaté que eu quero ajudar a construir por meio desse trabalho na Abrat. Cara, essa Taubaté é de alegria, sabe? De vibração, de alegria, de organização, onde a gente consiga ver menos gap social, né? Então, hoje a gente ainda tem, como cidades do interior, até cidades menores, algumas pessoas muito ricas e muitas pessoas muito pobres. E eu acho que a gente tem condição de trazer para o meio isso. Olha, eu queria agradecer demais a sua presença, né? Parabenizar mais uma vez pelo Festival Gastronômico Mazzaropi e colocar os nossos microfones e as câmeras da Jovem Pan à disposição para boas práticas. Eu agradeço demais. Eu acho que para o segundo semestre nós vamos ter aqui uma novidade de um outro festival gastronômico que nós estamos trabalhando. O nosso queridinho do coração é o Festival Mazzaropi, o ano que vem, em abril. Esse foi o nosso Conversa de Bastidores, que recebeu a empresária, vice-presidente da Abrat, Associação de Bares e Restaurantes e Afins de Taubaté, Lúcia Pezella. A gente se vê no próximo programa. Até lá!